Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, e se você é novo aqui no canal, já se inscreve. Só clicar aqui, gente, aqui embaixo e inscrever-se. Clica ali para você ser inscrito aqui no meu canal. Deixe seu like, só você apertar nesse botão assim, ó, para poder me ajudar a divulgar o vídeo. E também compartilha aí nas redes sociais para me ajudar a divulgar o canal e os vídeos também. Compartilha aí com seus amigos, familiares. E também ativa o sininho, gente, fica ali do lado de inscrever-se, para vocês também receberem meus vídeos sempre em primeira mão, que o YouTube vai te notificar que tem vídeo novo no canal, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar. Como está escrito aí no título do vídeo, eu vou falar sobre o desenvolvimento da minha filha Lohane, que é autista. Hoje ela tem 9 anos, tá? Então, eu vou falar desde quando ela nasceu até agora. Assim, eu vou resumir, tá, gente? Porque, né, já se passaram assim, muitos anos, tem muita coisa que eu nem lembro mais. Então, eu vou resumir assim, vou falar os pontos mais importantes, tá? Que eu acho que é o que vocês realmente querem saber, tá? Senão o vídeo também vai ficar imenso se eu for contar a vida inteira dela, né? Então, eu vou falar os pontos assim mais importantes. Vamos. Como que eu desconfiei que minha filha era autista? Como é que foi? Bom, eu vou falar assim, depois que eu comecei a desconfiar de verdade, que era quando ela era um pouquinho mais maior, ela tinha ali em torno de 1 ano e meio, 2 anos. Quando eu comecei a desconfiar, eu já percebi os sinais antes, só que eu não sabia o que era autismo, se ela era autista. Eu não sabia, gente. Não tinha conhecimento, sabe? Eu era, né, mãe de primeira viagem, eu não sabia, não tinha ouvido falar sobre isso ainda. Então, quando eu realmente comecei a desconfiar, que as pessoas começaram a me falar, aí que eu, sabe, liguei minha chavinha e falei, nossa, eu já vinha percebendo umas coisas diferentes nela quando ela nasceu praticamente, sabe? Ali nas primeiras semanas de vida. Então, eu vou falar pra vocês o que eu fui percebendo ao longo, né, dos meses, dos anos, tá? Gente, quando ela nasceu assim, bem, né, a Pigar, se não me engano, era 9, né, eu não tenho certeza, mas era um Pigar bom. Ela nasceu com a saúde tudo certo, gente, ela nasceu com 41 semanas, tá? Tem um vídeo aqui no canal sobre o relato do parto dela, tá? Eu tenho vídeo aqui no canal contando sobre a gravidez dela, contando como eu descobri, como eu contei a gravidez, como que foi toda a gestação dela, como foi o meu pós-parto, meu parto, como foi a amamentação, acho que sobre a amamentação também deve ter, se não me engano. Então, eu conto, assim, tudo sobre, assim, a gravidez, o parto, tudo sobre, assim, a gestação dela em si. Eu contei nesses vídeos, tá? Só vocês procurarem aqui no canal. Foi um dos primeiros vídeos do canal, então vocês dão aí uma olhadinha, tá? Lá a gente já tem mais explicado, como é que foi, sabe, tudo isso. Então, quando ela nasceu muito bem, saudável, 41 semanas, sabe? Não ficou na UTI, não ficou na incubadora, não ficou no hospital. Ela veio pro quarto direto comigo, depois, né, que eles fazem lá os primeiros cuidados, né, depois que nasce. Ela veio pro quarto comigo, tá? Assim que eu cheguei no quarto, ela já veio junto, minha mãe foi lá buscar ela, né, que eu era de menor, então minha mãe tava comigo, tá? Então, ela já veio pro quarto comigo, ela ficou comigo o tempo todo no quarto, né? Ela não precisou de nenhum cuidado especial, ela não precisou de nada, gente. A pediatra deu alta pra ela junto comigo também. A gente saiu do hospital junta. Deu tudo certo. Só na gravidez que eu tive um sangramento, uma ameaça de aborto. E também tive infecção urinária. Mas de resto, gente, correu tudo bem, tudo normal. Minha gravidez não era de risco, sabe, gente? Era assim, foi tudo normal a gravidez dela, tá? E o parto, no parto, pós-parto também ocorreu tudo bem comigo e com ela também, tá? Tudo certo. Apesar que, gente, eu achava ela muito molinha, mas eu não tinha conhecimento. Eu achava ela assim muito... Ela nasceu pequena, tá, gente? Ela nasceu com 45 centímetros, 2,5 kg, né? 2,5 kg, muito pequenininha. Mas ela nasceu saudável, bem, né? Ela, assim, gente, ela era normal. Ela dormia bem de dia, dormia bem à noite, assim o esperado de um recém-nascido, né? Dormir bem, gente, que eu falo ela, tipo, não ficava toda hora acordada, muito tempo dormindo, entendeu? Ela dormia as horinhas certas, que ela tinha que dormir de dia e à noite também. Lógico que recém-nascido não dorme horas direto, né? Eles acordam ali entre 2 a cada 2, 3 horas pra poder mamar, né? Mas já era esperado. Ela só era muito molinha, ela tinha o pescoço muito molinho. Só que eu achava que era normal, que bebezinho recém-nascido era assim mesmo. Mas depois que eu fui tendo, gente, minhas outras 2 filhas, eu fui vendo que é muito diferente. O desenvolvimento motor, físico, né? O desenvolvimento intelectual ali do cérebro, sabe? Eu fui percebendo as diferenças. É muito bom ter o segundo e terceiro filho, porque a gente vê as diferenças.
Então a gente fica comparando, a gente vê como é diferente de uma criança normal para uma criança autista. Então, um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso, né? Crianças que não têm autismo e criança que tem autismo, que tem muita diferença, gente. É muito diferente mesmo. É nítido, assim, a diferença do desenvolvimento. É muito nítido mesmo. Então, gente, ela era muito molinha, tinha o pescoço muito molinho, ela não firmava o pescoço. Passaram dias, semanas, passou meses e ela não firmava aquele pescoço. Eu tinha visto, eu lembro até de um dia que eu tava com a minha mãe lá no posto de saúde, a minha neném, a Lohane, ela tinha 2 meses, não, ela tinha 3 meses já. Ela era muito molinha, tinha ainda o pescoço muito mole, ela não conseguia firmar o pescoço. Tinha um bebê, gente, do nosso lado, 2 meses, o bebê já super firmava o pescoço em pezinho, assim. E até minha mãe falou assim pra ela, olha que belezinha, quantos meses tem? Aí a moça falou, 2 meses. Daí minha mãe falou, nossa, que belezinha, já tá firmando bem o pescoço, né? Eu vi aquele bebê com o pescoço super fininho e a minha com o pescoço todo super molenguento ainda, sabe? Em pezinha. E ela tinha o pescoço muito molinho ainda. Ela não se firmava assim. Eu colocava ela de bruço, ela não firmava o pescoço, sabe? Não ficava com o pescocinho firme. Enquanto minhas outras 2 filhas, ela firmava bem já o pescoço com 1 mês de vida. Então, esse foi o primeiro sinal, assim, que eu vi. O resto foi tudo, gente, normal. Ela sorriu cedo, deu gargalhada cedo, começou a balbuciar, fazer sons, né? Sons mesmo de bebê, balbuciar cedo, assim, no tempo esperado. Ela olhava pra mim nos olhos, assim, normal, com 1 mês de vida, ela já acompanhava com os olhos, assim. Assim, o resto tava normal, então não desconfiei. Só que ela começou a demorar pra se desenvolver. Só que eu falava com o pediatra e ele falava, é normal, é assim mesmo, cada bebê tem o seu tempo, cada criança desenvolve de um jeito, tem que esperar até, que nem, uma vez eu perguntei pro pediatra, minha filha não senta ainda, ele falou, não, tem até 10 meses pra sentar. Sendo que na caderneta da criança tá escrito lá que até 9 meses pro bebê sentar. Passar disso já é preocupante. Ele falou, não, até 10, 11 meses ela pode sentar. Cada uma, viu, gente? Tem cada pediatra um pior que o outro, né? É muito raro a gente achar um pediatra realmente bom, que vale a pena a consulta. Mas enfim, gente, ela começou a demorar muito para se desenvolver. Ela começou a rolar, ela já tinha em torno de 6, 7 meses. Ela demorou muito, gente, para rolar. Tanto rolar de bruço quanto rolar de barriga para cima, ela demorou muito. Foi em torno de 6, 7 meses. Ela demorou bastante. Aí ela só foi sentar, gente, com 9 meses. Ela demorou muito para sentar. Era muito complicado dar papinha pra ela, porque se não me engano, foi com 5 meses que a pediatra liberou frutinha pra ela. Era muito complicado dar, porque ela não sentava ainda, né? Aí tinha que dar pra ela encostada ali no bebê conforto, no carrinho, do jeito assim mais inclinado, porque ela não sentava ainda, né? Então, nossa, gente, foi muito complicado. Aí ela rolou com 6, 7 meses, ela foi sentar com 9 meses. Lá pro final, gente, dos 9 meses. Bem pro final mesmo, do meio assim pro final. Foi no início, não. E foi com... gente. Engatinhar. Ela foi engatinhar com 11 meses. 11 meses, gente. Quase 1 ano, ela não engatinhava ainda. Ela foi engatinhar com 11 meses. Aí, gente, ela foi pra creche com 1 ano e 3 meses e alguns dias. 1 ano e 3 meses e pouquinho. 1 ano e 3 meses e meio. E lá ela não engatinhava, ela tinha medo, gente, das crianças. Ela se escondia, assim. Ela tinha muito medo das crianças, tinha medo das pessoas lá da creche. Ela não se interagia com ninguém. Ela ficava isolada, assim, sabe? Quieta no canto dela nos primeiros dias. Primeiras semanas, que ela ficou quase 1 mês, gente, assim, desse jeito. Eu tinha sempre que buscar ela mais cedo por conta disso, que ela não se adaptava. Ela não engatinhava na creche, não queria nem saber de sair do canto dela, sabe? Só ficava no canto mesmo. Quietinha lá no berço, no canto. Ela não, sabe... Ela não saía do lugar, gente. As crianças precisam de ver, com poucos dias da creche já querendo interagir com ela, querendo brincar com ela, sabe? Ela não, sabe? Ela tinha muito medo, ela não interagia. Aí passaram meses, ela também não falava, gente. Ela não falava absurdamente nada. Só balbuciava, assim, aquelas línguas de bebê ainda, com 1 ano e 3 meses. Aí passaram meses. Aí a professora dela da creche comentou comigo que ela era muito quietinha, ela não interagia com as outras crianças, né? Falava pra mim que ela não engatinhava lá na creche. Eu comentei com ela se ela engatinhava lá. Ela falou que não, ela não engatinhava na creche, ela só engatinhava em casa. E ela falou pra mim que ela não andava lá na creche, que ela começou a andar segurando assim nos móveis com 1 ano e 1 mês.
E lá na creche ela não tava segurando em nada, ela só ficava no canto dela. Daí ela falava que ela não andava ainda, que ela não falava nada. Daí encaminharam ela pra... Ai, gente, esqueci o nome. Pra fisioterapia, né? Aí a gente começou a fazer fisioterapia com ela porque ela já tinha acho que 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses, por aí, eu não me lembro muito bem. Mas foi com mais ou menos 1 ano e meio que ela começou a fazer fisioterapia, tá? Foi alguns meses depois que ela entrou na creche, né? Que ela não andava, então a gente começou a ficar preocupado também. Mas como o pediatra sempre falava, ah não, cada criança tem o seu tempo, tem que esperar. A gente ficava esperando, né? Eu como a primeira viagem não sabia das coisas, né? Aí tá, a gente ficou fazendo fisioterapia nela. Toda semana ali ela fazia, acho que 3 vezes por semana. A gente não lembra se era todos os dias, não me lembro mais. Faz muitos anos já. Então ela fazia direto fisioterapia. Aí não tava resolvendo. Tipo, aí a gente caminhou ela pro fisiatra, né? Acho que foi um médico, gente, eu não lembro mais. Eu passava também ela direto no pediatra. Aí encaminharam ela pro fisiatra. Que eu fui lá em Sorocaba, gente, eu acho. Não lembro mais. A gente caminhou ela pro fisiatra pra ver se ela tinha algum problema nas pernas, nos pés, porque ela não andava, né? Ela só andava segurando as coisas, mas ela não tinha firmeza pra ficar em pé sozinha. Ela não tinha firmeza pra andar sozinha. Então a gente começou a ficar preocupado. Passamos, ela fez vários exames, não deu nada. Ela não tinha nada nem nas pernas, nem nos pés, nem no quadril, né? Que a gente pensava que ela tinha algum problema no quadril também. Não tinha nada, gente. Ela fez aquele exame da cabeça, que é o encefalograma. Ai, gente, eu esqueci o nome. É algum exame que faz que a criança tem que tomar uma anestesia e a criança dorme. Eu lembro quando eu fui com ela fazer esse exame, gente, eu chorei tanto. Eu chorei tanto. Porque, ai, gente, ela dá uma sensação ruim quando você vê seu filho desmaiado assim por causa da anestesia. Dá uma sensação muito ruim, gente. Eu nem vou falar a palavra, a sensação que dá, porque é muito angustiante. Eu chorei muito, mas chorei demais. Eu tava maquiada. Eu chorei muito, gente. Meu marido tava comigo. Ele que me acalmou, porque eu chorei demais. Ele que ficou lá com a Lohane depois. E depois a Lohane acordou. Ela acordou meio desesperada, assim, chorando. Aí ele que ficou lá com ela também, acalmando ela. Porque, ai, gente, ficou desesperada demais. Aí tá, ela fez aquele exame. Gente, se eu lembrar o nome, eu coloco no vídeo, tá? Mas eu não tenho certeza. Ah, lembrei. Ela fez a ressonância magnética. Se eu não me engano, era esse mesmo, gente. Se eu tiver errada, eu vou colocar o nome aí no vídeo, tá? Aparecendo aí. Mas se eu não me engano, foi ressonância. Acho que não foi cefalograma, não. Foi ressonância magnética. Aí ela fez esse exame, saiu o resultado. Fez lá em Sorocaba, se eu não me engano. Não deu nada, gente, também no exame. Mostrei pra médica, não deu nada. Né? A gente também ficou... Ah, não. Eu cheguei a passar com ela no neuropediatra. Mas ela já tinha em torno de uns 2 anos quando ela passou no neuropediatra. 2 anos, 2 anos e meio, no máximo 3 anos, tá, gente? Ela tinha no máximo 3 anos. Acho que nem chegou a fazer 3 anos, acho que foi antes. Aí, gente, ela... Aí, gente, se não me engano, era isso mesmo, 1 ano e meio, 2 anos que ela passou no neuropediatra. Aí eu mostrei o resultado do exame pra ela falou que não tinha nada. Ela até falou pra mim, ó, pra gente poder falar que é autismo, ela tem que ter pelo menos 4 anos. Por quê? Pra ter um diagnóstico só com 4 anos. Porque até lá a criança se desenvolve muito. Eles passam sempre por um pico de crescimento, de desenvolvimento muito grande. Tanto a parte do cérebro quanto a parte assim, motora, né, física e tudo mais. Eles assim, evoluem muito, tipo de 1 ano e meio, 2 anos até 4 anos, sabe? Então ela falou que tinha que esperar, não tinha como dar um diagnóstico precoce. Né? Ela falou que tinha que assim, ficar acompanhando a evolução dela. E assim a gente foi seguindo, gente, só que ela passava pelo convênio. Como o pai dela perdeu o emprego, aí a gente teve que, né, ficar esperando pelo SUS, infelizmente. Ela perdeu o convênio, né, perdeu aquela médica maravilhosa, né, que era lá de Sorocaba também, se não me engano, acho que era a doutora Tatiana. Aí ela perdeu, né, o convênio, infelizmente. Aí ela também perdeu a fisioterapia, porque também era pelo convênio. Era tudo pelo convênio, gente, que ela passava. Aí ela perdeu o convênio, perdeu tudo. Aí ela perdeu também a fisioterapia, só que ela fez fisioterapia até ela começar a andar. Quando ela começou a andar, aí foi quando ela perdeu o convênio mesmo. Mas daí também já não precisou mais. Ela começou a andar, gente, adivinha a idade que ela começou a andar. Gente, eu carregava essa menina no colo, pra cima e pra baixo, pra levar em médico em Sorocaba, no colo, no ônibus, vinha e voltava, porque não levava o carrinho, era no colo, gente. Firme e forte, ó. Se o braço carregou muito ela no colo. Então eu levava ela no colo pra cima e pra baixo. E aqui também muito eu levava ela no colo no carrinho, né?
Então, nossa, gente, ela demorou muito pra andar. Ela foi andar mesmo com 2 anos e meio, 2 anos e 5 meses, que ela começou a dar os primeiros passinhos. E assim ela foi evoluindo, tá? Ela foi evoluindo, começou a dar os primeiros passos com 2 anos e 5 meses. Só que ela não demorou muito, assim, pra já começar a correr, porque assim que ela começou a andar, ela já evoluiu muito rápido, assim, ela... Tipo, em uma semana ela já estava andando a casa inteira, correndo a casa inteira. Então, ela demorou pra começar a andar, mas quando ela andou já foi, sabe, rapidinho, foi direto. Tem a fala dela, né? Ela falava algumas coisinhas, mas eram pouquíssimas coisas. Dava pra contar no dedo, assim, as palavrinhas que ela falava. Ela falava bem pouquinho mesmo. Aí a médica encaminhou ela pra fonoaudióloga. Mas ela só foi passar com fonoaudióloga mesmo com 3 anos. Acho que foi 3 anos em ponto, gente, se eu não me engano. Assim que ela fez 3 anos, ela começou a passar com a fonoaudióloga. Mas, gente, foi uma maravilha. Foi a melhor coisa que aconteceu assim, na vida dela. Assim que ela começou a passar com a fonoaudióloga, ela se desenvolveu assim, ó, muito rápido a fala. Ela começou a falar muito, gente, mas ela começou a falar demais. Ela começou a falar bastante mesmo. Ela, sabe, se desenvolveu assim, parece que foi da noite pro dia. Ela começou a falar muita coisa, assim, sabe, numa velocidade a 1000, que ela não falava antes, nossa, ela passou a falar muito mais. E também foi aí que começaram a aparecer mesmo mais, assim, sinais do autismo que eu já falo pra vocês. Aí, então, assim, os marcos do desenvolvimento dela foi esse, né? O engatinhar, o rolar, o andar, o falar. Foi isso, tá, gente? Assim, os principais. Agora eu vou falar outros tipos de assuntos, tá? Pra vocês entenderem mais o que são mesmo os sinais de autismo. Sobre o sono dela. Assim, ela tinha um pouco de dificuldade para dormir se ela estivesse, assim, muito cansada, muito exausta. Por exemplo, quando ela ia no médico, que às vezes ela ia no médico em Itu, né? Passar com a neuropediatra. Que ela só foi a gente conseguir neuropediatra no SUS, ela já tava por volta de uns 6 anos. Se não me engano era isso, gente. Uns 6 anos, mais ou menos, que ela conseguiu a consulta no meu neuropediatra pelo SUS, que foi lá em Itu. Então ela começou a passar lá. E às vezes a gente tinha que acordar tipo 4, acho que era 4 da manhã, gente, se não me engano. 3h30, 4 da manhã, 4h30 por aí. Pra poder chegar lá no horário e ser atendida no horário. Não perder a consulta, né? Então, nossa, gente, era muito complicado. Porque se eu acordava lá muito cedo, ela dava lá muito cedo. Aí quando eu chegava em casa, tipo, a gente chegava em casa era por volta de 11 horas da manhã, 11h30, meio-dia por aí. A gente ia de carro e voltava de carro, né? Aí eu ia com a minha mãe. Então, quando eu chegava, eu tentava fazer ela dormir. A gente almoçava, eu tentava fazer ela dormir e ela não conseguia dormir de jeito nenhum. Ela mesmo acordando muito cedo, ela tava exausta, cansada, com muito sono, ela não conseguia dormir de jeito nenhum. Ela tinha muita dificuldade para dormir, ela ficava muito irritada, ela começava a chorar, desesperada, irritada, sabe, bem nervosa. Eu tinha que tentar acalmar ela, sabe, nossa, era bem complicado, gente, para tentar fazer ela dormir. E com muito custo eu conseguia fazer ela dormir, mas era bem difícil. E quando ela era nenezinha, tipo, quando ela tinha alguns meses de vida, uns 7 meses, assim, ela dormia bem. Porém, ela acordava de madrugada. Por exemplo, vamos supor, que nem eu colocava ela pra dormir às 8 horas da noite, se não me engano era isso. Eu colocava ela pra dormir às 8 horas da noite, porque ela tinha que acordar, se não me engano era 7 horas pra poder ir pra creche, né? Então, ela tinha que ter essas horas aí de sono pra ela descansar bem, pra ela, né, acordar bem, disposta, ativa, né? E ela, gente, assim, ela demorava um pouquinho pra dormir, tá? Ela demorava em torno de meia hora, 40 minutos pra dormir. Ela demorava um pouquinho pra dormir. Eu colocava lá, eu fazia uma rotina do sono com ela, né? Trocava a fralda dela, dava uma mamadeira pra ela dormir, apagava a luz, colocava tipo umas luzinhas coloridas no quarto pra, assim, deixar só uma luzinha mesmo acesa, não ficar muito claro o quarto. E eu também colocava a música de ninar no meu celular pra ir acalmando ela pra ela ir dormindo. Só que ela demorava pra dormir. Aí passava a noite inteira assim dormindo, mas sempre de madrugada ela acabava acordando. Sendo que ela não mamava de madrugada, eu não sei por que ela acordava. Ela acordava e não conseguia voltar a dormir. Ela acordava e ficava em pé no berço me chamando. Aí eu tinha que ser obrigada, porque eu acordava cansada, né, gente? Exausta. De madrugada ainda. Aí eu pegava com muito sono ela e colocava na minha cama. Na minha cama, sim, ela dormia. Aí ela passava o resto da noite na minha cama. Aí foi assim, gente, por vários meses, sabe? Foi desse jeito. Ela tinha 1 ano e meio. Um ano e meio quando ela começou a ir pra creche, né? Ela tinha 1 ano e meio, então foi de 1 ano e meio até uns 2 anos, mais ou menos desse jeito, né? Depois ela passou a dormir a noite inteira sem ficar acordando.
Mas depois de alguns anos, ela começou a ter dificuldade para dormir à noite, tipo, pegando sono à noite, mesmo acordando cedo. Que né, às vezes eu acordava ela cedo, né, pra ela ir pra creche, né? Às vezes não, né? Ela acordava cedo pra ir pra creche. Aí ela, tipo, ela acordava cedo, ela tinha que dormir cedo. Às vezes ela demorava pra dormir, né? Aí eu tinha que ficar tentando fazer ela dormir, acalmando ela. E ela ficava sentada na cama, né? Sem fazer nada e não dormia. Até mesmo ela depois de grande, gente. Ela tinha o quê? Uns 6 anos, por aí, gente. Ela demorava muito pra dormir. Ela saía dormir, tipo, meia-noite, 1 da manhã. Ela ficava sentada na cama, sem dormir, sabe? Sem fazer nada. Não fazia barulho, nada. Ficava assim, sem dormir, sentada. Então, esses foram alguns sinais também, né, do autismo, que ela tinha dificuldade pra dormir tanta noite, às vezes acordar de madrugada, sem motivo. Então, outro sistema também foi que ela era antissocial, né? Ela não interagia com outras crianças, ela tinha medo de brincar com as outras crianças, ficava no canto dela. Ela não interagia, gente. Isso foi até uns 5, 6 anos. Sério. Ela com muitos anos assim, gente. Tendo dificuldade de se socializar. Aos poucos, na escola, ela foi tendo mais coragem de chegar perto das crianças, pra brincar com as outras crianças, mas demorou muito. Outro sintoma também, gente, que ela não, assim, ela não olhava para os nossos olhos quando a gente falava com ela, quando ela vinha falar com a gente. Ela não focava os olhos nos olhos da gente, tá? Hoje em dia ela já foca. Ela tá outra criança, gente. Ela não... Todos esses sintomas que eu tô falando aqui pra vocês, que eu vou falar aqui pra vocês, ela não tem mais nada disso. Ela mudou muito, gente, porque por conta das terapias também, né? Ela passou, né, com a fisioterapeuta, fisiatra, com a neuropediatra, ela passa até hoje, né? Ela passou também com fonoaudióloga. O único problema que ela tem hoje é a gagueira. Ela é muito gaga. Se ela tá muito ansiosa, muito nervosa, ela gagueja muito. Mas ela já fala super bem hoje em dia. A toda criança corre, brinca, pula, corre, anda super bem. Ela conversa super bem também com a gente. Ela foca os olhos na gente, sabe? Ela tá outra criança, gente. Às vezes se desenvolveu muito na escola, porque ela demorou muito, gente, também pra se desenvolver. Pra pegar assim no lápis, ela demorou muito pra pegar certinho assim, sabe? Que a gente pega. Nossa, gente, foi muitos anos assim pra pegar certinho no lápis, porque ela pegava assim, ó. E nossa, isso foi uns 5, 6 anos, gente, ela pegando assim, ó, no lápis. Ela não conseguia pegar assim. Hoje em dia ela pega super bem, né? Assim, ela escreve direitinho. E ela também, gente, não sabia ler nem escrever até os 8 anos de idade. Até ela entrar no 3º ano. Até porque veio a pandemia, então atrapalhou muito. Ela, na pandemia, ela não sabia ler, não sabia escrever. Ela tinha 6 anos quando começou a pandemia. Então ela ficou com 6 anos, 7 anos sem ler, sem escrever. Eu tentava ensinar, mas não saía nada. Né? Eu não sou professora, né? Então também não tinha muita experiência. Eu tentava, né? Aí quando ela foi pro 3º ano, que foi uma ótima professora que deu aula pra ela, aí sim, gente, em um mês ela se desenvolveu super bem, da noite pro dia, assim, sabe? Ela aprendeu muito, gente. Ela aprendeu a escrever direitinho, ela aprendeu a ler direitinho. Nossa, gente, foi muito bom. Essa professora que deu aula pra ela no 3º ano foi ótima, foi maravilhosa. Ela tinha uma letra muito escarranchada, e a professora consertou a letra dela ficou bem bonitinha, bem certinha, sabe? Então, nossa, gente, essa professora ajudou muito ela. Então, hoje em dia, ela já tá, assim, bem desenvolvida. E outro sintoma também, gente, que ela não atendia, assim... Aparentava que ela era surda quando ela era pequena, mas não é porque ela era. Ela nunca foi e não é, tá? Ela só aparentava. Por quê? Quando a gente chamava ela pelo nome, ela não atendia a gente. A gente, que nem eu, tem vídeo meu no meu Facebook, que eu até vi, né, esse tempo atrás, que eu falo assim, Lohane, ela não atendia, ela não olhava pra gente quando a gente chamava ela. Qualquer criança olha, né, quando a gente chama ela. Chamava ela, não olhava pra mim. Ela não virava pra ver quem tava chamando ela. Ela não, sabe, gente? Ela não dava nenhum sinal. Eu ficava, Lohane, olha aqui pra mamãe. Lohane, olha isso, olha aquilo. Lohane. E ela não atendia, gente. Aparentava surdez mesmo. Até a fisioterapeuta dela perguntou pra mim, ela tem problema na audição? Ela é surda ou não? Eu falava que não, que ela tinha feito exame. Inclusive, ela fez exame de audição e não deu nada. Ela não era surda, que ela não atendia mesmo pelo nome. A gente cansava de chamar ela não interagia com a gente, não atendia a gente chamava Lohane, ela não olhava, gente. Então esse também era um dos sintomas. E, gente, ela tinha um comportamento, eu vou colocar o nome aqui, gente, porque é muito difícil de falar, tá? Estereotipo. Gente, é um nome bem difícil. Vou colocar o nome aqui, tá? Que ela mexia assim, ó, os dedos na frente dos olhos, assim. Ela fazia muito isso, gente. Ela fazia assim, tipo, por exemplo, eu lembro que ela cantava muito a musiquinha da galinha pintadinha, sabe? Quando ela começou a falar. Então ela cantava e ficava assim, mexendo os dedinhos na frente dos olhos. Ela fazia isso direto, gente, assim.
E ficava um tempão assim. Ou senão ela ficava girando a mãozinha assim também. Ou girando objeto. Ela também pegava algum objeto e ficava girando. E girava, e girava. Ela também tinha a mania de empilhar. Empilhar não, enfileirar os brinquedos. Então ela enfileirava tudo que ela via, ela enfileirava. Ela era assim. Mas a gente tinha hipersensibilidade a sons altos. Então qualquer som que era muito barulhento, tipo música, fogos, qualquer coisa, ela tinha hipersensibilidade. A gente ficava, tipo, por exemplo, com medo, sabe? Irritada, nervosa. Ela ficava com outro comportamento se ela escutasse barulhos altos, sabe? Barulhos muito altos, sons. Qualquer coisa, gente, muito alto, assustava muito ela. A gente tinha comportamentos estranhos, ela falava sozinha coisas com coisas. E isso começou por volta dos 3 anos. E demorou a gente pra passar essa fase, viu? Era uma fase, assim, bem constrangedora. Porque quando a gente saía com ela, as pessoas ficavam olhando torto, olhando estranho. Era bem ruim isso, gente. A gente saía com ela e as pessoas ficavam olhando porque não entendia. Então tinha aquele preconceito das pessoas, né? E é muito chato isso, né? A gente que é mãe de criança autista, a gente se incomoda com essas coisas, né? Então eu percebi, né, o olhar torto das pessoas, mas graças a Deus isso já passou. Ela começou com uns 3 anos e foi até uns 5 anos de idade no máximo, né? Depois de 5 anos ela não teve mais esse tipo de sintoma, sabe? De ficar falando sozinha coisa com coisa. Depois dessa fase passou, mas foi uns 2 anos assim, gente, bem complicadinho por causa das pessoas mesmo que tinha preconceito, né? Acabava incomodando, né? Mas passou, gente. Ela falava umas coisas estranhas, assim, sozinha, né? Sabe? Ela, tipo, ficava conversando com... Parecia, sabe, gente, que ela tava conversando com alguém. Né, parecia isso, ela tava conversando com alguém, tipo com um amiguinho imaginário, mas era coisas aleatórias, sabe, coisas sem sentido, entendeu? Ela ficava falando isso, sabe, coisas sem sentido. Eram uns comportamentos estranhos mesmo que eu nunca tinha visto, sabe? Aí quem vê assim pensa, a menina deve ter problema, né, doida, não sei. As pessoas devem comentar isso, né, quando vê. Né, mas era uma coisa assim, que me incomodava bastante, né, porque a gente que é mãe de criança autista fica constrangido, né, com essas coisas. Mas ainda bem que passou, né? Ela se autoagredia, ela se mordia, se batia. Né? Às vezes ela também batia a cabeça na parede. Ela tinha esses comportamentos, ou senão ela mordia a gente. Mordia os colegas, né, da escola, né, da creche. Batia nos coleguinhas também. Ela tinha esse comportamento. Mas era só quando ela era pequena. Até acho que no máximo uns 3, 4... Não, acho que até uns 4 anos foi isso. Desde quando ela era pequenininha, com 1 ano e meio... 1 ano e meio, até os 4 anos, mais ou menos, que ela ficou nessa fase de se autoagredir e também de agredir os outros. Eu esqueci de falar uma coisa, ela tinha aquela mania de ficar girando, sabe? Ela ficava fazendo círculos no chão. Interesse circuncioso, acho que esse é o nome, gente. Vou colocar o nome aqui porque eu não lembro mais. Mas tem um nome sobre isso. Ela gostava de se girar no chão e também girar objetos, girar brinquedo. Ela tinha essas manias, né? Ficar girando a mão, assim. Ela tinha essas manias, sabe? Fazer movimentos repetitivos, né? Que eu falei dos dedos, da mão, dela ficar girando. Ela gostava de fazer essas coisas. Mas isso tudo, gente, era quando ela era pequena, tá? Ela não faz mais nada disso hoje em dia, graças a Deus. Ela mudou muito, se evoluiu muito. Evoluiu muito bem, acho que também com... Acho que foi mesmo, né, com as terapias que ela teve, acho que ajudou muito ela a se desenvolver. Esse atraso aí no desenvolvimento motor e na fala, né? Então ela demorou muito para se desenvolver, mas hoje em dia, graças a Deus, ela tá bem desenvolvida. Na escola também. Ela já fez reforço no passado, né? Ela passava também em outro lugar, né? Que ela tinha assim, um reforço a mais. Hoje em dia ela não passa mais nesses lugares, né? Não chamaram ela mais. E ela também melhorou muito as notas dela na escola. Antes era 5 ou 6. Hoje em dia ela tira nota 7, 8. Às vezes 9, mas é mais difícil. É mais 7, 8 mesmo que ela tira hoje em dia. Hoje em dia, gente, ela faz lição sozinha. É raro eu ter que ajudar ela a fazer alguma lição de casa. Mas eu tinha que ajudar todo santo dia quando ela tinha lição de casa. Eu sempre tinha que ajudar ela a fazer lição de casa. Hoje em dia ela faz lição sozinha, sem precisar da minha ajuda. Ela vai super bem na escola, a professora dela falar pra mim. Mas eu tinha mais que ajudar ela assim, hoje em dia também, quando ela pede, né? Que às vezes ela consegue fazer sozinha. É mais interpretação de texto, que nem português, né, língua portuguesa, ou lição de história, ciência e geografia. Mas é só às vezes quando ela realmente não sabe fazer, não entende. Mas matemática ela já vai super bem sozinha, ela faz sozinha. É só outras matérias mesmo, gente, que às vezes ela tem dificuldade. Mas ela já teve muito mais, gente. Nossa, ela era bem difícil na escola mesmo.
até o 3º ano era bem complicado conseguir ensinar ela. Agora, graças a Deus, no 4º ano ela tá bem desenvolvida já. Gente, mas então o vídeo de hoje é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o desenvolvimento dela, que eu não falei aqui no vídeo, que eu posso ter esquecido, me deixa aqui nos comentários que eu respondo pra vocês, tá? E se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o seu like, compartilhe nas redes sociais, também ative o sininho aí pra receber meus vídeos sempre em primeira mão. E também comente o que vocês acharam do vídeo. E também me dê sugestões de vídeo pra me estar trazendo aqui no canal, tá? Aqui sempre vão ter vídeos toda semana, tá? Então, gente, me deixa nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida, que eu respondo pra vocês, tá bom? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Um beijão!